O Anel de Valentino é uma peça envolta em mistério e tragédia. Um artefato que carrega consigo não apenas o peso de sua história, mas também a aura de uma maldição que parece seguir aqueles que ousam possuí-lo. Rudolph Valentino, um dos ícones do cinema mudo, não era apenas um ator. Ele era um símbolo de paixão e sedução. Um homem que conquistou o coração de milhares com seu olhar penetrante e seu charme inegável. No entanto, sua vida, marcada por sucessos e tragédias, foi também o berço de uma lenda que persiste até os dias de hoje. Valentino, nascido em 1895 na Itália, chegou aos Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Com o tempo, ele se tornou uma estrela de Hollywood, conhecido por seus papéis em filmes como O Filho de Sheik e Coração de Ladrão. Sua imagem de galã, no entanto, foi rapidamente eclipsada por um destino sombrio. Em 1926, Valentino faleceu prematuramente, aos 31 anos, em decorrência de complicações de saúde. Sua morte chocou o mundo e deu início a uma série de eventos trágicos que cercaram o anel que ele usava. A história do anel começa com rumores de que Valentino o teria adquirido em uma viagem à Europa. Feito de ouro e adornado com uma pedra preciosa, o anel era, segundo relatos, um presente de uma amante. Valentino, apaixonado e intenso, usava o anel como um símbolo de seu amor e de suas conquistas. Porém, logo após sua morte, o anel começou a ser associado a uma série de infortúnios. O primeiro a sofrer as consequências da posse do anel foi o próprio Valentino. Após sua morte, o anel foi herdado por sua amante, a atriz Jean Acker. Acker, que havia se casado com Valentino, não conseguiu lidar com a dor da perda. O anel, que deveria ser um símbolo de amor, tornou-se um lembrete constante de sua tragédia. Em pouco tempo, Acker se viu envolta em uma série de desastres pessoais, incluindo problemas de saúde e relacionamentos fracassados. Acredita-se que a pressão de carregar o anel e o peso da memória de Valentino a levaram a um estado de desespero. A história do anel não parou por aí. Após Acker, o anel passou para as mãos de outros proprietários, cada um deles enfrentando seu próprio conjunto de desgraças. Um dos próximos a herdar a peça foi o produtor de cinema George Ullman, que ficou obcecado pela fama de Valentino. Ullman, que havia sido amigo próximo do ator, viu no anel uma forma de se conectar com a lenda. No entanto, sua obsessão rapidamente se transformou em um pesadelo. Ele enfrentou uma série de falências e desastres em sua carreira, culminando em um acidente de carro que quase lhe custou a vida. Acredita-se que, em um momento de desespero, Ullman decidiu se desfazer do anel, acreditando que a única forma de escapar da maldição era se livrar da peça. O anel então passou para as mãos de outros, cada um deles enfrentando sua própria tragédia. Uma mulher que o comprou em um leilão, atraída pela fama de Valentino, acabou perdendo a vida em um incêndio misterioso em sua casa. Outro proprietário, um colecionador de antiguidades, foi encontrado morto em circunstâncias estranhas, com o anel ao seu lado. A lista de infortúnios parecia interminável, e a fama do anel como portador de azar e morte se espalhou rapidamente. Com o passar dos anos, o anel tornou-se uma lenda urbana, e muitos começaram a questionar se realmente existia uma maldição associada a ele. Alguns acreditavam que o anel era um objeto amaldiçoado, enquanto outros viam a série de tragédias como meras coincidências. A verdade, no entanto, é que o anel de Valentino se tornou um símbolo de como as histórias de amor e perda podem se entrelaçar de maneiras inesperadas. A maldição do anel também levantou questões sobre a natureza do amor e da fama. Valentino, em vida, foi adorado por suas fãs, mas sua morte prematura deixou um vazio que muitos tentaram preencher. O anel, que deveria ser um símbolo de amor, tornou-se um lembrete da fragilidade da vida e da inevitabilidade da morte. Aqueles que o possuíam não apenas carregavam a história de Valentino,
mas também o peso de suas próprias tragédias pessoais. A história do Anel de Valentino é um lembrete de que a fama e o amor podem ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Valentino, que conquistou o mundo com seu talento e beleza, também deixou um legado de dor e desespero. O anel, em sua simplicidade, tornou-se um símbolo da dualidade da vida, onde o amor pode se transformar em dor e a fama em tragédia. À medida que a história do anel se espalhava, muitos começaram a se perguntar se era possível quebrar a maldição. Alguns tentaram realizar rituais para purificar o anel, enquanto outros buscaram a ajuda de médiuns e espiritistas. No entanto, nenhum esforço parecia ter sucesso. O anel continuava a passar de mão em mão, deixando um rastro de desgraça por onde passava. A lenda do Anel de Valentino se tornou tão poderosa que, em um momento de desespero, um grupo de fãs do ator decidiu se reunir em uma cerimônia para homenagear sua memória e tentar exorcizar a maldição. Eles se encontraram em um cemitério onde Valentino estava enterrado e realizaram um ritual em sua homenagem. A ideia era que, ao honrar sua memória, poderiam libertar o anel de sua carga negativa. No entanto, após a cerimônia, alguns dos participantes relataram experiências estranhas e perturbadoras, levando muitos a acreditar que a maldição era de fato real. Com o passar do tempo, o Anel de Valentino se tornou um objeto de fascínio e horror. Museus e colecionadores de antiguidades começaram a exibir a peça, atraindo curiosos e turistas em busca de uma experiência sobrenatural. O anel, agora uma relíquia, era visto como uma janela para o passado e um lembrete das tragédias que cercavam a vida de Valentino. A história do anel não é apenas sobre um objeto. É uma reflexão sobre a busca por amor, a fragilidade da vida e a inevitabilidade da morte. Cada proprietário do anel carrega consigo não apenas a história de Valentino, mas também suas próprias esperanças e medos. O anel se tornou um símbolo de como as escolhas que fazemos e as histórias que vivemos podem se entrelaçar de maneiras inesperadas, criando um legado que perdura ao longo do tempo. Hoje, o Anel de Valentino é mais do que uma simples joia. Ele é um testemunho da complexidade das emoções humanas e da maneira como o amor pode se transformar em dor. A lenda que o rodeia continua a fascinar e a intrigar, lembrando-nos de que, por trás de cada história de amor, pode haver um toque de tragédia. O anel, em sua beleza e mistério, serve como um lembrete de que a vida é efêmera e que o amor, por mais intenso que seja, pode ser acompanhado por um preço. Ao longo dos anos, muitos tentaram desvendar os segredos do anel, cada um com suas próprias interpretações e teorias. Alguns acreditam que o anel possui uma energia própria, uma força que pode influenciar aqueles que o usam. Outros veem a maldição como uma metáfora para os altos e baixos da vida, uma representação do fato de que o amor e a perda andam de mãos dadas. Independentemente da interpretação, a história do Anel de Valentino continua a capturar a imaginação de todos que a conhecem. A busca por entender a maldição do anel é, na verdade, uma busca por compreender a própria natureza da vida e do amor. O anel, que uma vez foi um símbolo de paixão, tornou-se um lembrete da fragilidade da existência e da inevitabilidade da dor. A história de Valentino e seu anel é uma narrativa que ecoa através do tempo, lembrando-nos de que, mesmo nas mais intensas histórias de amor, pode haver um toque de tragédia. Assim, o Anel de Valentino permanece, um artefato que transcende o tempo e o espaço, um símbolo de amor, perda e a complexidade da experiência humana. Cada nova geração que descobre a história do anel é convidada a refletir sobre suas próprias experiências de amor e perda, e a considerar a possibilidade de que, em cada história, existe uma dualidade que não pode ser ignorada. O anel, em sua beleza e mistério, continua a ser um poderoso lembrete de que o amor, por mais sublime que seja, sempre carrega consigo a sombra da mortalidade.